Você é aquele tipo de pessoa que acredita que a hora de meditar, comer, dormir, se exercitar é a hora que você quer? Em que você sente vontade? Ou você é da turma que acredita que dormir é aquilo que a gente faz quando não tem mais nada na agenda? Que faz as coisas que acredita que precisa fazer só quando dá? E será que tem outro jeito para viver e fazer as coisas que precisam ser feitas e que são importantes para você, que não seja nem só quando dá vontade e nem só quando sobra tempo? Eu sou Luciene Geiger e convido você a estar comigo em mais um episódio do Berço. Um podcast para quem já percebeu que vivemos uma época de intensas e profundas mudanças individuais e coletivas. Um podcast para você que quer se comprometer e colaborar para que essa mudança seja positiva, construtiva e regenerativa para você e também para todo o planeta. No último episódio, a gente conversou sobre escutar, mas o episódio de hoje é sobre se escutar, escutar a si mesma. E eu quero começar a nossa conversa com uma pergunta. Como você tem se escutado? Você tem conseguido perceber seus movimentos internos, seus ritmos, suas necessidades? E quando você percebe, o que você faz? Você respeita esses ritmos? Procura atender essas necessidades ou ignora tudo? Passando por cima deles, tentando inclusive mudar aí sua força. A nossa vida é um grande processo que envolve mudanças o tempo todo. E os ritmos estão presentes desde sempre nesse processo. Já parou para pensar que você foi concebida porque houve uma fecundação que só aconteceu porque por trás dela havia um ritmo que ditou quando sua mãe ia ovular? E que houve um ritmo durante toda a sua gestação que marcou seu desenvolvimento, que provavelmente sinalizou quando era a hora de você nascer, só com exceção, né, se tenha havido alguma intercorrência? Então, depois que a gente nasce, ainda bebês mesmo, a gente começa a aprender a reconhecer essas histórias, né? Essa história toda de ritmo, e a atender alguns movimentos e pedidos do nosso corpo que vão acontecendo de tempos em tempos, né? Então, o que é isso? Fome, sede, sono, evacuação, essas coisas. Mas conforme a gente vai crescendo e se abrindo cada vez mais para a dimensão social, a gente vai aprendendo que existem outras formas de ditar o ritmo das coisas. Quer ver? Quando pequenos, a gente vai aprendendo a se ajustar aos horários dos nossos pais. E quando crescidos, a gente vai entrando nesse jogo da vida na escola e no próprio trabalho. De fato, o trabalho tem sido o grande balizador da nossa rotina diária na contemporaneidade. Ele acaba definindo o nosso senso de identidade e, claro, tende a mandar na nossa agenda. Muitas vezes, a gente desconsidera o ritmo natural e as necessidades do nosso corpo para nos ajustarmos ao que o chefe manda. E o que é que eu percebo nos meus atendimentos terapêuticos, nas minhas aulas e nas supervisões que eu realizo com outros profissionais? Eu vejo que existe uma parcela de pessoas que percebe que sua vida não vai bem, pessoas que estão descontentes, com um senso de desconforto, mas não sabem bem localizar onde, né? Não sabem bem identificar o que é que não está bem, o que é que precisa mudar. Isso, em geral, acontece porque essas pessoas tendem a estar mais ou menos desconectadas delas mesmas. É uma insatisfação muitas vezes difusa, em que a pessoa pode até ter dificuldade de dizer exatamente o que não vai bem na sua vida, mas ela sente que está insatisfeita. Existe ainda uma parcela menor de pessoas que até têm conseguido se escutar, mas não têm conseguido respeitar o que escutam. Um pedido que o corpo ou a alma faz de uma necessidade que se tem, um sinal
que o corpo envia de que algo não vai tão bem assim, por exemplo. Mas existe um jeito de organizar a rotina diária de forma saudável e produtiva, tanto para quem trabalha, para quem ainda mantém o relógio, né? Aliás, para quem ainda mantém o trabalho como chefe da agenda e dono do relógio, como também para quem já se libertou dessa escravidão. Mas talvez ainda não conheça muito sobre si, sobre seus ritmos e a sua conexão com os ritmos externos naturais. Tem jeito, tá? Então é fundamental a gente começar a entender algumas coisas sobre esses ritmos. Olha, uma das coisas mais incríveis que eu decidi estudar, e hoje inclusive eu ministro aulas em cursos de especialização sobre isso, é a acupuntura. Aliás, né, nesse último sábado a gente comemorou, né, uma data que é o Dia da Acupuntura, o Dia Mundial. Então, a acupuntura é uma abordagem incrível de prevenção e de tratamento de doenças que tem toda uma base que é um corpo de conhecimento milenar. Excelente para a gente cultivar a saúde antes mesmo, né, de precisar tratar qualquer doença. Doença, aliás, que é vista como uma desarmonia dos nossos sistemas. Uma desarmonia nossa em relação ao ritmo da natureza. E quando alguém me procura, muitas vezes para melhorar seu estado mental num processo psicoterapêutico, mesmo que eu não atenda utilizando a acupuntura, não tem como eu não levar em conta como essa pessoa dorme, como ela equilibra trabalho com descanso e lazer, como ela se alimenta física, mental e espiritualmente. Isso porque a visão de pessoa que eu tenho de que todos nós, né, cada um de nós é uma totalidade. E quando uma parte nossa sofre um ajuste, todas as demais são influenciadas, pro bem e pro mal, viu? E quando nós queremos mudanças mais significativas nas nossas vidas, melhor mesmo é ter uma noção muito clara de como tudo em nós está funcionando. E a partir disso, traçar um plano para fazer os ajustes necessários que podem nos levar para um outro nível de satisfação com a nossa saúde, né? Um nível de uma vida mais plena. E o que é que a acupuntura tem a ver com isso? Tem a ver porque os sistemas de medicina mais antigos do mundo já levavam em conta os ciclos do nosso corpo. Cronobiologia, relógio biológico, são palavras relativamente novas na medicina ocidental, mas são parte fundamental da medicina tradicional chinesa, da qual a acupuntura é parte, e da medicina Ayurveda, por exemplo. Os textos dessas e de outras tradições mostram que existe um ritmo na natureza. E nós, como integrantes desse grande sistema natural, também fluímos de acordo com esses ritmos, ajustando o nosso jeito de ser e estar ao longo das mudanças do dia, dos meses e das mudanças das estações. E justamente com essa compreensão, eles nos mostram como sincronizar a rotina diária com esse fluxo de mudanças. Apesar de eu ter mais conhecimento e experiência com a medicina tradicional chinesa, hoje eu quero compartilhar algumas ideias que um médico ayurveda chamado Suhas, aliás, ó, a língua vai enrolar acho que algumas vezes aqui, Suhas Kshisagar, tá? Suhas Kshisagar, um médico ayurveda, ele traz num livro incrível que ele publicou, chamado Mude Seus Horários, Mude Sua Vida. Esse livro foi publicado em língua portuguesa esse ano, ou seja, é uma das pérolas de 2020, na minha opinião, né? E é uma das minhas recomendações nos meus atendimentos, porque ele tem uma linguagem simples, ele é de fácil compreensão e aplicação, o que eu acho bem importante. Bom, olha só o que ele diz em síntese, abre aspas. Seu estilo de vida não é a soma de quantas calorias você consumiu num dia, quantos minutos se exercitou na esteira na semana passada e quantas horas costuma dormir. Em vez disso, é a
coordenação dessas coisas com as necessidades do organismo em cada momento do dia. Fecha aspas. Olha, eu considero incrível essa frase, porque depois que se tem consciência dessa ideia, não tem como a gente não mudar nossas prioridades. Não tem como a gente não se cuidar de uma maneira ou de outra. Como diz o querido Jerônimo Temel, depois que a gente vê, não tem como desver. Então, o que a gente está falando aqui é sobre a importância de se escutar, de atender aos pedidos internos que a gente escuta e atendê-los no momento mais adequado possível, para que os efeitos sejam também os melhores possíveis. E por que é tão importante essa coordenação? Por que é tão interessante seguir esses ritmos? Segundo Surras, um dos maiores benefícios de seguir o relógio biológico é a abundância de energia e foco. Então, se você anda sofrendo com cansaço, falta de foco, de clareza, ou anda se percebendo com muita ansiedade, com muita agitação, esse episódio é para você. Mas como acontece esse ajuste do nosso organismo a partir do nosso relógio biológico? Você sabe? Bom, primeira coisa, esse relógio precisa de luz, especialmente a luz natural, e, em contrapartida, claro, a escuridão. Nosso organismo, portanto, ele ajusta ao seu ritmo circadiano com a luz. Naqueles dias em que você estuda, trabalha ou então faz festa, madrugada dentro, naquelas manhãs de final de semana em que fica na cama até meio-dia, ou se você então trabalha à noite, por exemplo, você pode estar pensando na sua rotina de almoço no meio da tarde, porque você deve ter dormido até às 14 horas. Sim, a gente pode mudar o ritmo do nosso funcionamento de acordo com algumas pistas, ou como o Surras fala, de acordo com algumas deixas sociais, essa expressão que ele usa, deixas sociais, né? Deixas sociais essas para o nosso corpo se ajustar, com um horário específico, por exemplo, para refeições, para dormir, para fazer exercícios, que podem, inclusive, substituir os sinais de luz quando eles estão ausentes, né? O nosso corpo é capaz de se adaptar ao que a gente propuser para ele. E você pode até estar pensando, então, embora nosso corpo prefira usar a luz e a escuridão como sinais primários para esse ajuste, ele pode e realmente ele usa outras deixas, que tem a ver, portanto, com o nosso comportamento. Tudo que a gente faz o dia inteiro, então, pode ajudar ou atrapalhar o nosso relógio circadiano no entrainment. Entrainment que é esse processo de sincronizar todos os sistemas, todas as funções do organismo num único ritmo. E aqui entra um outro aspecto muito importante quando se trata de fazer essas mudanças. Especialmente se você quer viver de um jeito diferente, com mais saúde, mais bem-estar, melhores relacionamentos, uma melhor performance no trabalho, enfim, quer ter outros resultados, mas não está assim tão a fim de realizar algumas mudanças, é bem provável que você apele para justificativas como: "Ah, Lu, mas eu não consigo dormir mais cedo porque meu corpo precisa gastar energia que sobra até mais tarde", ou então: "Ah, eu não consigo dormir cedo porque tem um monte de tarefas do lar para fazer, mas eu preciso comer por volta das 17 horas porque tenho uma fome de leoa", ou "mas eu não sobrevivo sem um doce depois do almoço". Enfim, talvez você não saiba, talvez saiba, não sei, e por isso eu vou dizer. Tudo isso são apenas crenças e justificativas para esses e outros hábitos. Muitos deles maus hábitos que você cultivou ao longo dos meses e anos. Mas aí tem uma parte boa que vem junto disso, que você pode encontrar menos dificuldade para mudar se estiver mais atenta aos sinais do seu corpo. Portanto,
Não queira mudar apenas com a força mental da vontade, sem estar conectada aos sinais do seu corpo, né? Aos sinais que o corpo emite. Esse é um ponto super importante quando se trata de mudanças. Mas Lu, socorro, Lu! Por onde a gente começa? Bom, primeira dica é, presta atenção, tá? Presta atenção na dica porque a dica é essa. Presta atenção e observa. No episódio passado, a gente não falou sobre a importância de observar? Então, aqui também vale isso. A atenção plena, a mente atenta, é um modo de desarmar o nosso jeito de funcionar de forma reativa, menos consciente. E por isso, criar um cronograma diário que reforce o ritmo natural do corpo é o hábito saudável mais poderoso que a gente pode adotar. Ou seja, criar pistas que se alinhem com o ritmo natural, que levem em conta luz e escuridão ao longo das estações. Isso porque, por exemplo, a quantidade e a qualidade do sono vai afetar nosso peso e nossa forma física. A alimentação vai afetar o sono e a clareza mental. A atividade física vai impactar o nosso sono, nosso nível de energia, nossas escolhas alimentares, e elas vão afetar nosso grau de clareza mental, que, por sua vez, afeta tudo isso. Um ciclo de interações que não tem fim, para nos tornarmos pessoas mais ativas nesse processo, né? Pessoas que constroem a mudança que querem. Ao estresse da vida contemporânea, especialmente aquele estado de estresse mais sutil, crônico, que aparece por meio, por exemplo, de um bruxismo noturno ou mesmo diurno, das costas e do pescoço rígidos, doloridos, de níveis de pressão arterial e glicemia mais elevados, de uma mente que parece que não para nunca de pensar. Quando nós nos concentramos no nosso corpo, simplesmente percebendo, sem julgamentos, sem qualquer coisa a ser feita, somente prestando atenção às sensações, ao que se passa, nós abrimos espaço para uma experiência diferente, sem necessidade de respostas de alarme, sem necessidade de fugir ou então lutar ou congelar. Segundo o Suhas Kshirssagar, estabelecer uma rotina de sono, na verdade uma higiene, né? Uma higiene de sono. Então, depois de observar, começa a ajustar pelo sono. É o primeiro passo para se ter mais energia. E que é que isso implica? E se organizar para ir deitar e dormir sempre respeitando ele direitinho. Isso vai nos ajudar a nos reconectar com a nossa capacidade corporal de perceber que hora do dia é e de liberar todos os hormônios que vão nos ajudar a ficar mais sonolentos na hora mais adequada, que é o anoitecer, e não no meio da manhã, por exemplo. E a fazer todo um processo de limpeza, descanso e de rejuvenescimento ao longo da noite, dando aquela atualizada no sistema, né? Então, tudo isso vai nos ajudar a reconectar a esses ritmos, a conseguir voltar, talvez, né, para quem já perdeu, a voltar a perceber os nossos próprios ritmos. Mas, Lu, eu já tentei seguir uma rotina de horário, não dá. Tem dias que eu tô sonolenta, tem dias que eu tô tensa, que eu não consigo me desligar. Ou então, eu posso ouvir: ah, mas tem noites em que eu me acordo e eu não consigo mais dormir. Ou, eu até deito no mesmo horário, mas meu sono é picado, eu acordo muito. Bom, tudo isso é sinal de que as coisas não vão assim tão bem. Tá? Então, uma segunda dica para quem quer melhorar o sono é: pratique alguma atividade física. Não à noite, tá, gente? Mas durante o dia, especialmente pela manhã. Porque, além de deixar você mais desperta, estar mais ativa vai ajudar o corpo a entender que já é dia, tá? Assim como faz a luz. Então, tem esse papel adicional
de informar para o corpo que já é dia. Assim ele vai entendendo que você está no período mais ativo das 24 horas. E o que de atividade? O quanto de atividade? Bom, de acordo com a medicina tradicional chinesa, por exemplo, é o tanto que vai fazer você se sentir mais desperta, mais fluida, talvez um pouco cansada, mas logo recuperada desse cansaço, para não gerar um déficit energético, tá? Observa que se você se sentir cansada demais, algum reajuste vai ter que ser feito, porque pode ser que você esteja exigindo um gasto do seu organismo que ele não tem para dar naquele dia ou naquele momento. Ou que você esteja com tantas toxinas que obstruem a circulação sanguínea e energética e que dão uma sensação de peso, de pouca vitalidade também. Uma outra dica que vai impactar diretamente seu sono, seu estado mental e emocional e, de quebra, seu peso e a sua forma física é: elimine os lanches tarde da noite, especialmente se não forem, né, coisas leves e mais saudáveis. Se forem lanches pesados, gordurosos, açucarados, ou mesmo em grande quantidade, né, mesmo que haja proteína, haja nutrientes, mas seja pesado, seja muito grande, um volume grande, procure eliminar, né? Inclusive no livro Surras sugere que seja feita a última refeição ainda antes das 20 horas, tá? Para você ter uma ideia. E é como eu costumo brincar, né? Diga-me o que comeu hoje que eu te direi como você estará amanhã. Então o que você come ao final do dia, depois de escurecer, tende mais a sobrecarregar os seus sistemas internos do que a nutrir você, sabia? E uma das consequências diretas disso vai aparecer no começo do dia seguinte, que é o que a gente chama de congestão no corpo todo, tá? É uma sensação de peso, inchaço, lentidão, que aparece no corpo, que aparece na cabeça pesada, né? Pode ter uma vontade de ficar na cama, porque parece que um trem passou por cima de você, deu ré, passou de novo. Uma dificuldade de pensar com clareza, de tomar boas decisões, de fazer boas escolhas, porque parece que o tico e o teco ainda nem acordaram, sabe? Socorro! Caramba, eu me lembro da época em que eu dava aulas na faculdade à noite e chegava em casa depois das 22 horas. Vários colegas contavam que comiam um caminhão de coisas nesse horário depois que chegavam em casa. Provavelmente porque não se organizaram ao longo do dia para comer em horários mais adequados. E somado a isso, né, o corpo grita quando tem fome e sede. Então, se a gente não se alimenta adequadamente ao longo do dia, vai chegar no final e ele vai soltar aquele alarme de desespero, né? Eu fico pensando que se eu fizesse isso, socorro! O dia seguinte ia ser um dia de ressaca mesmo, né? Mesmo sem ter ingerido bebida alcoólica. Bom, chegou a hora da ação. Eu imagino que a essa altura do episódio de hoje, você já tenha feito um balanço de como tem vivido. Então, eu começo perguntando o seguinte: você está disposta a se escutar mais? Está disposta a experimentar, a definir sua organização diária a partir das necessidades que seu corpo está sinalizando para você? Eu sei que não costuma ser fácil abrir mão de gratificações imediatas como lanches fora de hora, ou então só mais uma horinha entre a TV, o celular, só mais um pouquinho na cama quando a gente não tem compromissos logo cedo. Eu sei que pode ser difícil abrir mão desses e de outros hábitos não tão saudáveis para ter uma gratificação mais tardia, mas também mais duradoura. Por isso, é bem importante primeiro estar ciente se você deseja essa mudança ou não. Se você deseja ter mais saúde,
mais energia, mais foco, mais qualidade na sua vida. E, em caso positivo, o quanto você está disposta a pagar o preço antecipado por essa conquista, para só depois traçar estratégias para essa mudança e implementar ela de verdade, se escutando e se observando constantemente para identificar suas reações ao processo e as mudanças que vão começar a acontecer. Então, se você respondeu sim a essa última pergunta, se está disposta a mudar, qual ou quais das estratégias que eu vou falar a seguir, estratégias que o Surras indica para uma reorganização mais simples, quais delas você estaria disposta a adotar? Qual ou quais delas seu corpo está comunicando que precisa se você anda se escutando direitinho? Vamos ver. Número 1. Dormir diariamente no mesmo horário, por volta das 22h30, porque isso vai ter todo um impacto hormonal, funcional no seu sono e no seu dia seguinte, e a longo prazo na sua saúde e na sua longevidade. Então, um tempo antes desse horário, começa a se desconectar do celular, da TV, de tudo que deixa você muito acesa, muito ligada, tá? Então, a primeira estratégia, dormir no mesmo horário, por volta do mesmo horário, preferencialmente até umas 22h30. Estratégia número 2, fazer a sua maior refeição por volta do meio do dia. Porque conforme ele diz, palavras dele aqui, né? Abre aspas. O que você come na primeira metade do dia é o que alimenta seu corpo no dia seguinte. Fecha. Tá? Então, o que a gente come no início até o meio do dia é o que vai nos alimentar no dia seguinte. E de quebra, isso implica também não pular café da manhã e jantar mais cedo em menor quantidade. Eu, por exemplo, tenho procurado jantar entre 18h30 e 19h, sempre que posso. Né? E, obviamente, que isso já envolve uma organização da minha rotina, com família, trabalho, né? Porque home office é tentador, a gente não ter uma rotina tão claramente estabelecida, mas então isso envolve, sim, toda uma outra organização de rotina, tá? E a terceira estratégia, exercitar-se cedo pela manhã. Lembrando que aqui a gente não está falando, não precisa ser uma malhação pesada, tá? Nada de muito tempo, muita intensidade. Podem ser alguns minutos, o suficiente para você acordar e desobstruir seu corpo se houver alguma congestão. Às vezes 10, 15, 20 minutos, tá? Se você costuma malhar, procura adequar sua rotina de malhação para o período da manhã, né? Ou pelo menos essa porção de atividade, tá? E se não der, evita o período do final da tarde, início da noite, ou mesmo, e à noite também, tá? Então, evita o período do final da tarde até a noite, evita, porque vai impactar o seu funcionamento mental, o seu sono e talvez até o apetite, né? Seu funcionamento mental talvez fique mais intenso, o que vai dificultar na conciliação do sono e talvez até aumente o seu apetite, né? Dificultando que você evite comer tarde da noite. É importante eu assinalar para você que, embora cada pessoa tenha uma constituição muito singular e, portanto, tenha necessidades muito particulares, essas 3 estratégias, elas valem para todas as pessoas. Então, se você se considera uma pessoa lenta, para baixo, com baixa energia, ou se você se considera excessivamente pilhada, ligada no 220, como a gente costuma dizer, não vai fazer diferença nessas 3 estratégias, tá? O Surras coloca essas 3 estratégias assim como o mínimo que a gente pode optar para mudar e como estratégias, eu diria assim, estratégias
universais para todo mundo. Mas, claro, existem outras estratégias, né? Várias outras, que aprofundam esse processo de mudança. Mas isso daí já implica conhecer melhor o seu perfil constitucional para fazer as adequações com base, então, nas suas características. E para isso, o livro do Surras, esse livro que a gente falou nesse episódio todo, é bem interessante, porque ele ajuda a identificar o seu perfil e, a partir dele, ele traz toda uma proposta de ajustes. Por enquanto, e por hora, diria, né? O meu convite é para você experimentar alguma ou todas essas 3 estratégias que eu acabei de falar, né? O ajuste no sono, na alimentação e na atividade física. Experimenta por uns 7 dias, 14 dias, e vai anotando as mudanças que você for percebendo. E a partir disso, começa a fazer alguns ajustes que você vai percebendo que são necessários. Pode ir fazendo já ao longo, né? Mas o ideal é tentar experimentar, seguir mais à risca possível essas 3 estratégias, ou aquela que você escolher seguir, né? Sempre respeitando suas condições atuais. Então, se por alguma razão você percebeu que não deu para sustentar, que você está se sentindo mal, muito mal, respeita isso, né? O seu corpo está sinalizando que para ele está demais naquele momento. Mas, claro, também não cede, não vai ceder no primeiro sinal ali, um sinal mais sutil de desconforto, porque sim, estamos falando de mudanças, de estratégias que vão te tirar da zona de conforto, daquilo que é confortável, que o corpo já está habituado, né? Às vezes mal habituado, mas habituado. E claro, consulta os profissionais de saúde que acompanham você, ou então começa a fazer um acompanhamento para conhecer melhor a sua condição atual de saúde, né? Seus limites, as suas possibilidades, para não ter surpresas muito desagradáveis durante esse processo de mudança, tá? Se você curtiu esse episódio, se ficou interessado em saber mais sobre como fazer essas mudanças, ou se já percebeu que vai precisar de uma ajuda para fazer alguns ajustes ao colocar tudo isso em prática, escreve contando para mim no meu perfil do Instagram, em @luciene.geiger, ou na minha página do Facebook, luciene.geiger.fb. Aproveita e escreve lá que outros temas podem fazer parte de novos episódios, ou que temas do episódio de hoje merecem ser aprofundados. E compartilhe esse podcast com as pessoas para quem você acredita que ele possa fazer alguma diferença nas suas vidas. Tá bom? Gratidão imensa por você me escutar. Um abraço e até nosso próximo episódio.